Boa tarde a todos, a todas. Cumprimentar os nossos deputados estaduais, a nossa deputada Rosângela, que aqui se encontra, todos que acompanham pela nossa TV Alego. Sob a proteção de Deus e havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão e convido o senhor deputado estadual Vettel para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Quando ia ter com eles, sentava-me no primeiro lugar, colocava-me no meio deles como um rei no meio das suas tropas, como consolador dos aflitos. Amém. Tem a palavra o senhor segundo secretário para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da primeira sessão extraordinária híbrida da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Aos 16 dias do mês de fevereiro do ano de 2023, às 11 horas e 55 minutos, no plenário do Palácio Maguito Vilela, realizou-se a presente sessão, presidida pelo senhor deputado Lincoln TJ e secretariado pelo senhor deputado Wagner Camargo Neto. Havendo o número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão e concedeu a palavra ao senhor segundo secretário que, em exercício, para proceder à leitura da ata da sessão anterior que, submetida à apreciação do plenário, logrou unânime aprovação. Do expediente constou a leitura dos processos número 2023-00003 e 0004, 005, 006, 007, 009 e 0040, oriundos da Governadoria do Estado de Goiás, declarado o momento oportuno à fase de apresentação de matérias, usaram as palavras os senhores deputados Mauro Rubem, apresentando o projeto de lei número 46 e o requerimento número 128, Wagner Camargo Neto, apresentando o requerimento número 127 de sua autoria, o requerimento número 126 de autoria do senhor deputado Clécio Alves e ainda devolvendo à mesa os processos 2022 010-949, 2023 0016, 0090, 0089 e 0053, apreciado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e 2023 0026, com parecer da Comissão Mista, solicitando que os referidos processos fossem apreciados na presente sessão e delegado Eduardo Prado, apresentando o requerimento número 129, que requer a criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais. Logo após, foram colocados em votação preliminar e aprovados como objeto de deliberação da Casa os projetos de lei número 39 a 45. A ordem do dia constou dos processos número 2023-0016, decreto legislativo em fase de discussão e votação única, nominal, aprovado com 29 votos sim, computado pela presidência, o voto sim do senhor deputado Thales Barreto, 2022-0109-49, decreto legislativo em fase de discussão e votação única, nominal, aprovado com 34 votos sim, 2023-090, decreto legislativo em fase de discussão e votação única, nominal, aprovado com 30 votos sim. 2023-053, em fase de primeira discussão e votação, aprovado com os votos contrários dos senhores deputados delegado Eduardo Prado, Lincoln TJ, Fred Rodrigues, Paulo César e Major Araújo, tendo sido discutido pelos senhores deputados Mauro Rubem, Gugu Nader e delegado Eduardo Prado. 2023-00026, em fase de primeira discussão e votação, aprovado, e 2023-0089, em fase de primeira discussão e votação, nominal, aprovado com 29 votos sim. Esgotada a ordem do dia, atendendo solicitação dos senhores deputados Rosângela Rezende e Almauri Ribeiro, o senhor deputado Lincoln TJ, no exercício da presidência, pediu que fosse registrado em ata o voto sim aos processos 0016 e 0089, respectivamente,
Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando outra, ordinária, para quinta-feira, no horário regimental. Deixaram de comparecer à presente sessão os senhores deputados Henrique César, atendendo às bases do partido no interior, Clécio Alves e Gustavo Seba. E, para constar, lavrou-se esta ata que lida e aprovada será assinada. Obrigado, deputado Véter Martins. Esta ata está em votação. A ata que acaba de ser lida, os senhores deputados que aprovaram, queiram ficar como estão. Ata aprovada. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Só um minutinho. Agora você vai ler o expediente. Senhor presidente, expediente à ordem do dia, processo legislativo 20.23.010.011, origem Governadoria do Estado de Goiás. Qual que é outra parte? Veta integralmente o autógrafo de lei número 615, de 1º de dezembro de 2022. Projeto a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo legislativo 20.23.010.012, Governadoria do Estado de Goiás, veta integralmente o autógrafo de lei complementar número 18, de 13 de dezembro de 2022. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo legislativo 20.23.010.013, Governadoria do Estado de Goiás, veta integralmente o autógrafo de lei número 670, de 15 de dezembro de 2022. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo legislativo 20.23.00.0027, Governadoria do Estado de Goiás, veta integralmente o autógrafo de lei número 659, de 14 de dezembro de 2022. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo legislativo 20.23.00.0028, Governadoria do Estado de Goiás, veta parcialmente o autógrafo de lei número 656, de 13 de dezembro de 2022. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo legislativo 20.23.00.0029, Governadoria do Estado de Goiás, veta parcialmente o autógrafo de lei número 660, de 14 de dezembro de 2022. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo legislativo 20.23.00.0030, Governadoria do Estado de Goiás, veta integralmente o autógrafo de lei complementar número 19, de 15 de dezembro de 2022. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo legislativo 20.23.00.0031, Governadoria do Estado de Goiás, veta integralmente o autógrafo de lei número 653, de 13 de dezembro de 2022. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 20.23.00.0032, Governadoria do Estado de Goiás, veta integralmente o autógrafo de lei número 654, de 13 de dezembro de 2022. A publicação e, posteriormente, encaminhamento à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo legislativo 20.23.00.0033, Governadoria do Estado de Goiás, veta integralmente o autógrafo de lei número 658, de 14 de dezembro de 2022. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo legislativo 20.23.00.0034, Governadoria do Estado de Goiás, veta integralmente o autógrafo de lei número 662, de 14 de dezembro de 2022. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo legislativo 20.23.00.0035, Governadoria do Estado de Goiás, veta integralmente o autógrafo de lei número 665, de 15 de dezembro de 2022. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Processo Legislativo 2023-000036, Governadoria do Estado de Goiás, veta integralmente o autógrafo de lei número 672, de 15 de dezembro de 2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo Legislativo 2023-000037, Governadoria do Estado de Goiás, veta integralmente o autógrafo de lei número 652, de 13 de dezembro de 2022. Publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo Legislativo 2023-000038, Governadoria do Estado de Goiás, veta parcialmente o autógrafo de lei número 661, de 14 de dezembro de 2022. Publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo Legislativo 2023-000039, Governadoria do Estado de Goiás, veta parcialmente o autógrafo de lei número 664, de 14 de dezembro de 2022. Publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei, processo legislativo 2022-010948, Governadoria do Estado de Goiás, veta parcialmente o autógrafo de lei número 543, de 8 de dezembro de 2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo Legislativo 2023-000059, Governadoria do Estado de Goiás, veta integralmente o autógrafo de lei número 1, de 16 de janeiro de 2023. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo Legislativo 2022-010961, Governadoria do Estado de Goiás, veta parcialmente o autógrafo de lei número 552, de 9 de novembro de 2022. A publicação e posteriormente Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo Legislativo 2022-010963, Governadoria do Estado de Goiás, veta parcialmente o autógrafo de lei número 548, de 9 de novembro de 2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo Legislativo 2022-010964, Governadoria do Estado de Goiás, veta parcialmente o autógrafo de lei número 549, de 9 de novembro de 2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo Legislativo 2023-000069, Governadoria do Estado de Goiás, veta integralmente o autógrafo de lei número 418, de 23 de agosto de 2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo Legislativo 2023-000062, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, subtipo Lei Ordinária, dispõe sobre a natureza da contraprestação pelo exercício de cargos em comissão e de unções de natureza administrativa ou de representação de caráter temporário ou eventual por membros e servidores do Poder Judiciário do Estado de Goiás. E processo Legislativo 2023-000135, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, aditivo ao ofício 787, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo Legislativo 2023-000020, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Lei Ordinária, autoriza o parcelamento de crédito tributário e não tributário no âmbito administrativo do Poder Judiciário do Estado de Goiás. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo Legislativo 2023-000134, Tribunal de Contas do Estado de Goiás, relatório consolidado, artigo 30, quarto trimestre de 2022. A publicação e posteriormente a Comissão agora de Tributação, Finanças e Orçamento. Perfeito. Processo Legislativo 2022-010950, Secretaria de Estado da Saúde, relatório número 53/2022, Comag, Gal Super Barcés Goiás, HCN, processo SEI número 2022-0010056444.
a publicação e, posteriormente, a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Processo Legislativo 2022-010-951, Secretaria de Estado da Saúde, encaminhando o relatório. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Processo Legislativo 2022-10952, Secretaria de Estado de Saúde, encaminhando o relatório. Publicação e, posteriormente, a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Processo Legislativo 2022-010-953, Secretaria de Estado da Saúde, encaminhando o relatório. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Somente esse expediente, presidente. Obrigado, deputado Vetter. Encerrado o expediente, o momento agora aos deputados estaduais para apresentação de matérias. Quero solicitar que o deputado Fred Rodrigues, que está remoto, que ele possa fazer a apresentação das matérias pertinentes. Boa tarde, presidente. Não tem matéria a ser apresentada, não. Tá, é que tinha encaminhado Desculpa, aqui na mesa. se houve uma falha na... perdão pela falha de comunicação. Não tem matéria não, mas estou acompanhando a sessão. Obrigado, Fred. Obrigado. O momento, então, é oportuno para apresentação de matéria, deputado estadual Mauro Rubem. Muito obrigado, viu, Antônio Gomide? É isso mesmo. Presidente é para isso, para poder dirigir as coisas. Bom descanso a todas e todos. Presidente, eu quero... não é pela careca, né? Porque todos aqui são careca. Mas eu quero primeiro aí dar boa tarde a todas a semana de trabalho, que já está quase encerrando, né? Mas apresentar um requerimento solicitando a realização de uma audiência pública para tratar do Dia Internacional pela eliminação da discriminação racial, senhor presidente. Umas chagas ainda que esse país, e particularmente aqui no nosso estado, ainda mantém. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Mauro. E agora o nosso representante de Tumbiara, deputado Gugu Nader. Amigo Gomide, a Vossa Excelência na cadeira de presidente me traz muita alegria. Senhor presidente Antônio Gomide, apresentando aqui a criação, já estou com as assinaturas dos deputados e deputadas para criar a Frente Parlamentar do Terceiro Setor. Vendo que o terceiro setor é muito importante porque eles, muitas das vezes, substituem até o poder municipal em várias cidades. Então, está criada a Frente Parlamentar do Terceiro Setor aqui na Assembleia Legislativa de Goiás. Senhor presidente, no último dia 8 de novembro de 2022, nós tivemos aqui na casa a presença da nossa amiga, minha amiga pessoal, que eu dobrei com ela, quando era deputada federal, dona Iris de Araújo, fazendo inauguração aqui do plenário da Assembleia. E eu peço aqui, então, para que nós possamos fazer 1 minuto de silêncio em homenagem a... 30 segundos, por favor. Eu tenho certeza, senhor presidente, todos nós aqui, de um certo momento, tivemos ao lado da dona Iris. Eu, por exemplo, dobrei com ela em várias cidades, em Tumbiara ela teve quase 5.000 votos. É uma homenagem justa, sabendo que o nosso saudoso Iris Rezende já foi deputado, a nossa amiga Iris Rezende, saudosa, e nós fazemos essa homenagem de 1 minuto de silêncio. Obrigado, deputado Gugu. Na hora correta, depois da apresentação de matérias, estaremos aí solicitando esse momento. Para apresentar matéria, o deputado, ele está assim, uma dobradinha de Goianésia, né? Renato Castro de um lado, Zé Machado de outro. Vamos lá, Renato Castro primeiro. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos nobres pais, à imprensa, aos servidores da casa. Você vê que Goianésia é uma terra de gente trabalhadora, né? Tem aqui 2 deputados aqui, representantes de Goianésia, e o próprio presidente também, que é nascido em Goianésia. O pessoal não abriu o olho, o povo de Goianésia vai dominar o mundo, viu? Questão de tempo. Mas vamos lá, senhor presidente. Gostaria de pedir aqui ao nosso presidente o retorno do programa, né, a Légua Ativa, aquele programa importantíssimo que levou a Assembleia ao interior do estado de Goiás e que deu uma visibilidade muito grande
para esta Casa de Leis. E gostaria também aqui, através desse requerimento, que o primeiro programa Alego Ativo fosse realizado na cidade de Goianésia, ali no norte do estado de Goiás. Maravilha, obrigado, deputado Renato. A palavra é o deputado nosso, doutor José Machado. Boa tarde, senhor presidente. Hoje eu venho apresentar 2 requerimentos importantes. O primeiro é a convocação imediata dos candidatos aprovados no cadastro de reserva do concurso público da UEG para preencher os cargos no quadro de servidores da instituição. Isso garantirá a qualidade de ensino e pesquisa da instituição, além de contribuir para a economia do Estado por meio de geração de empregos. O segundo requerimento é solicitar a construção de uma ponte sobre o Rio do Peixe, na cidade de Pirinópolis, que liga o povoado de Lagolândia ao município de Vila Propício e as outras localidades da região. A ponte foi destruída durante a enchente de novembro de 2021 e, desde então, os moradores têm enfrentado dificuldade para transitar nessas áreas. Muito obrigado, presidente. Obrigado, doutor José Machado. A palavra do doutor Jorge Moraes, lá de Trindade, para o mundo. Eu quero fazer aqui falar para o nosso querido companheiro Renato de Castro, né, que ele tem que seguir ainda Anápolis, que tem 4 deputados estaduais, né, e que Trindade também tem 2 estaduais e ainda tem uma deputada federal, e Anápolis também tem um deputado federal. Então ele vai entrar na fila, viu, Renato? Você está em terceiro agora já, viu? Você foi ultrapassado rapidamente. Queria apresentar aqui, presidente, 43 requerimentos, né, de vários assuntos, para poder ficar mais rápido, resumindo, né, também, né, a frente parlamentar, né, estamos propondo aqui a criação da frente parlamentar, né, para cirurgias eletivas, né, para zerar a fila de cirurgias eletivas. E aproveitar para poder parabenizar, né, o presidente Lula, né, pela portaria número 90, né, onde ele disponibilizou 600 milhões para o país para poder zerar a fila de cirurgias eletivas, desses, né, 20 milhões para Goiás. E também aproveitar para poder parabenizar ao governador Ronaldo Caiado, né, porque também, né, colocou... Mais 30 segundos, por favor. Colocou mais 60 milhões para poder investir nesse programa este ano. E também apresentar aqui, né, mais 7 projetos de lei, né, sendo um, né, que cria o Dia Internacional de Combate ao Câncer Infantil, né, dia 13 de fevereiro, né, uma homenagem, né, ao dia que foi lançado o CORA, né, pelo governador Ronaldo Caiado, aproveitando para parabenizá-lo por isso também. Esses são os meus requerimentos. Obrigado. Obrigado, doutor Jorge Moraes. Com a palavra, o deputado Véter Martins. Senhor presidente, nobres colegas deputados, apresento para a deliberação desta Casa projetos de leis e requerimento devidamente formalizados, pontuando os assuntos. Requerimento solicitando a retirada do complexo penitenciário instalado em Aparecida de Goiânia. Requerimento solicitando ao governador o programa de regionalização dos frigoríficos com o objetivo de combater o abate clandestino no âmbito do estado de Goiás. Requerimento ao governador de Goiás e ao presidente da Agência Goiânia de Infraestrutura e Transporte análise sobre a viabilidade técnica de implantação da ciclovia na GO 319, trecho entre Aparecida de Goiânia e Nova Fátima. Apresento ainda diversos projetos de lei sobre instalação do botão de emergência em banheiros destinado à pessoa com deficiência, instituindo a campanha de conscientização sobre a sinomose canina e, por último, um projeto de lei que proíbe a distribuição a título de brinde, promoção ou sorteio de animais. Mais 30 segundos. Meu nobre presidente. Concedido. Promoção de sorteios de animais vivos em eventos públicos ou privados no estado de Goiás. Obrigado, presidente. Obrigado a você, deputado Véter Martins de Aparecida, e quero aqui também deixar como visita honrosa, né, o professor Domingos de Aparecida, que faz presente aqui na sessão, acompanhando os nossos trabalhos. Mas quero passar a palavra para o coronel Adailton, ele que fala representando Anápolis e todas aquelas cidades turísticas de Goiás. Muito obrigado, senhor presidente, nobres colegas deputados estaduais. O senhor fica realmente muito bem, acompanha o Gugu Nader nesse entendimento, senhor presidente. Anápolis está assumindo aí essa presidência hoje. Presidente, apresento um projeto de lei
que visa estabelecer o direito às pessoas com deficiência ao parcelamento da taxa de serviço estadual de licenciamento anual de veículos, podendo ser parcelado em até 10 vezes iguais, mensais e sucessivas. Também um requerimento ao governador do estado de Goiás e ao presidente da Alego, que seja encaminhado o expediente à diretoria da concessionária Equatorial Energia para que compareçam à Assembleia Legislativa de Goiás com o objetivo de apresentar as propostas e projetos a serem desenvolvidos em Goiás agora que eles assumiram o serviço de energia do nosso estado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor Coronel Adailton. Com a palavra, nosso deputado de Trindade, representante Trindade e Redondezas, Cristiano Galindo. Obrigado, presidente. Obrigado, Gomide, pelas palavras. Boa tarde aos nobres pares. Fazer aqui companhia ao doutor Jorge, já que Goianésia teve dois que se pronunciaram hoje, vim apresentar a matéria direcionada ao Lucas Visoto, que é a roçagem ali da GO 060, de Goiânia com destino a Trindade, para que cada vez mais dê segurança a essa GO e mais trafegabilidade. Por enquanto, só isso, presidente. Obrigado, Cristiano. Momento ainda é oportuno para apresentação de matérias. Mais algum deputado gostaria de apresentar matérias? Aqui, deputado. Deputado Virmondes Cruvinel. Senhor presidente, ótima semana aí para todos nós, deputados e deputadas. Devolvendo o projeto devidamente relatado na Comissão de Assistência Social para apresentação aqui no plenário. E aproveito, senhor presidente, para apresentar 2 projetos devidamente formalizados. Um do que diz respeito a uma política estadual de acompanhamento pré-natal e pós-parto nos casos de gestante do transtorno espectro autista e outro também um relacionado à política estadual de atenção à gagueira, pessoa que gagueja e dá outras providências. Obrigado, deputado Virmondes. Gostaria, então, conforme solicitação do deputado Gugu Nader, que pudéssemos, nesse momento, fazer 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma à ex-deputada federal, ex-primeira-dama do Estado de Goiás, dona Iris Araújo. O momento agora é oportuno para o pequeno expediente. Primeiro inscrito ao pequeno expediente é o deputado Jorge Moraes, deputado do PDT. Por favor. Queria a oportunidade de pedir a atenção dos colegas por alguns segundos, porque eu milito na vida pública há alguns anos, mas hoje, quando eu reassumo aqui o mandato de deputado estadual, Cambão, eu digo que faço isso com a inocência de uma criança, feliz de poder estar voltando a essa Casa de Leis. E aí eu me pergunto, vendo que tantos jovens, e com vários ideais, e cada um que está aqui tem uma história que construiu,
uma história que foi construída com trabalho, com dedicação, com amor, que tem sonhos para poder se realizar, pastor querido. Viu, Zeli? Né, eu lembro da Zeli a primeira vez que ela falou, né, do seu hospital. Né? E eu digo para vocês que não é por acaso que o doutor George, apesar de tantas dificuldades, é hoje deputado estadual. Acho que Deus me deu essa oportunidade de poder estar aqui para poder, né, fazer uma reflexão da minha caminhada por essa longa estrada da vida. E eu queria fazer uma reflexão com vocês com relação a essa caminhada, contar um pouco dessa história. Em 93, né, fui eleito prefeito da pequena cidade de Santa Bárbara de Goiás. Naquela época não havia reeleição, Cambal, não tinha reeleição, né, então fui candidato em 98 a deputado estadual. E fui deputado estadual de 98 a 2000, né, quando fui prefeito de Trindade. Naquela época não existia ainda, presidente, as emendas, né, impositivas. Mas com muita luta eu consegui colocar uma emenda aqui, Cristiano Galindo, para a implantação, né, do Hospital Regional, né, de Trindade. E naquela época, mesmo sendo oposição ao governo municipal, né, de Trindade, né, consegui lá a doação do terreno para a construção do hospital. E Deus me deu a oportunidade ainda, Gugu, no dia 1º de janeiro, né, no dia da posse, no dia da minha posse como prefeito, de já, né, lançar a pedra fundamental. Né, eu queria, Sandro, você esqueceu das minhas fotos, Sandro? Não está passando lá, queria mostrar. Né? Está mostrando aqui? Aí. Tive a oportunidade, Cambão, de lançar, né, a construção, né, do Hospital Regional de Trindade. Primeiro dia, primeira obra, era meus sonhos ali, era a primeira obra. Né? Então eu quero colocar para vocês que, sem dúvida, colegas, eu acho que chegou o momento agora no início do mandato de que cada um aqui possa fazer uma reflexão. E eu não tenho dúvida de uma coisa, né, de que, né, olha, não existe nesse nosso mundo de Deus lei maior do que a lei da semeadura. A gente colhe o que a gente planta. Daí eu queria aqui mostrar um pouco, né, desse nosso trabalho. Aqui, ó, dia 1º, né, de janeiro, dia 1º de janeiro de 2001, dia da minha posse, né, ali um menino, lançando a pedra fundamental, né, do Hospital Regional de Trindade, né, às 8 horas da manhã, logo depois da posse. Daí, né, junto com então só a primeira-dama, né, uma parceria. Depois nós viemos aqui a oportunidade, né, de poder, através já da deputada Flávia Moraes, de colocar a emenda para equipar o hospital, como a deputada Flávia fez isso. Mas aí chegou um momento onde não havia do interesse, né, do governo do Estado, né, a disponibilidade de abrir o hospital. E naquele momento a dificuldade era tamanha, né, que aquele jovem idealista, o que eu fiz? Fui no Caio, depois quando o Caio assumiu, e assumi como prefeito a responsabilidade de abrir o hospital regional por conta da prefeitura de Trindade naquela época. Então nós abrimos, né, o hospital. E nesse dia, né, queria que vocês conhecessem minha filha, a doutora Bárbara, né, neurocirurgiã pediátrica. Né, e nesse dia, né, eu tive a oportunidade, né, de ter, né, nesse dia tive a oportunidade de ter assim, um dos maiores presentes da minha vida, porque eu não esperava, porque a Flávia era candidata, né, à reeleição e não pôde participar do evento, e a Bárbara foi representá-la. E a fala da Bárbara, meu presidente. É que não tem prorrogação nesse momento. Podemos falar depois, quando terminar o pequeno expediente. Deputado inscrito, um pequeno expediente para 5 minutos, a deputada Rosângela Rezende, deputada que representa a cidade de Mineiros e adjacência.
Eu tenho que falar mais rápido para caber, não é, Jorge? Obrigada. Senhor presidente, nobres colegas, caríssimos espectadores. Estou aqui para começar os trabalhos, já que o ano começa após o Carnaval. Trabalhamos muito numa pré-campanha, no começo dos nossos trabalhos, mas hoje eu me sinto feliz de estar finalizando o início dos meus principais pleitos como deputada, que é a infraestrutura e a logística da região sudoeste do Vale do Araguaia. A Rosângela se lançou candidata por questão de um tempo histórico sem deputado naquela região e para ser a deputada da saúde e das estradas, porque onde tem estrada, tem progresso. Então, queria começar, já que a gente terminou esse período aí de carnaval, de uma forma lúdica, que é dizendo que nos caminhos do Vale do Araguaia as distâncias imperam. Fazer uma traição no vizinho já não é tão simples assim. O traçado é complexo, tem BR-364, GO 050, 306, 206, 194, 461, e ainda que um monte de estrada vicinal entre aqueles municípios de maior extensão do estado de Goiás. Eles ligam cidades, povoados e os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ali se produz de tudo, ou melhor, teima-se em produzir da semente cabocla à semente de alta tecnologia das grandes indústrias. É onde a vida acontece. Ali, a lida é diária, e a defesa dessa vida não se garante apenas com palavras. Para o trabalhador, aquele mais fraco do campo, o mais importante é a saúde. Para o jovem, a criança, a escola. Esse homem que é teimoso, ele segue, avança. Hospitais, escolas, faculdade, cooperativa, indústria, comércio, turismo, eventos culturais e esportivos, encontros técnicos e tecnológicos, num só coro. A engrenagem roda da vida no interior, né? Minha reflexão poética é para dizer o quanto é importante o nosso trabalho parlamentar, acompanhando a infraestrutura e logística de nosso Estado, para que a gente possa, como diz o ditado, onde tem estrada, tem progresso. Então, esse é o propósito da deputada Rosângela. Por isso, a gente criou a Frente Parlamentar de Infraestrutura e Logística. Agradeço muito a contribuição dos nobres colegas e queria que fosse uma frente parlamentar suprapartidária. Sempre tive apoio da deputada Bia, do Lucas, do Carlos Cabral. Daí, em seguida, a gente falou com o presidente para já fazer essa interlocução com o governador e com o vice-governador. Participamos da Frente Parlamentar Mista, chefiada pelo Hélito Fagundes, senador por Mato Grosso, e levamos o pleito também ao deputado federal Rubens Ottoni, que estará marcando junto ao ministro do Transporte, né? Rubens... Filho, cadê o filho? Jader Filho. Jader Filho. O Jader Filho, para que a gente possa avançar nessa duplicação da BR-364. Ligar as questões do transporte também na ferrovia, que tem em Rondonópolis e é multimodal em Rio Verde. Na próxima oportunidade, o Lucas pode explanar o quanto de produção está se transportando pelaquela estação multimodal. Então, integrar esses transportes numa região de grande produção do Estado é fundamental. E eu conto com todos vocês para que a gente siga esses pleitos e a gente possa estar concretizando. E, junto a essa frente parlamentar, a gente pode também fazer ações em outras obras públicas de interesse da região de vocês. Então, é com esse objetivo, e a gente pode levar, com a nossa força, essa estruturação que o Estado precisa, que o governador precisa. Se vocês pegarem um mapa da Goinfra lá de 2023, que eu ganhei de presente do Alessandro Moreira, né? Ele mostra o quanto as GOs da nossa região sudoeste estão por asfaltar, por manter, por recuperar há coisa de 30 anos. Não se tem desenvolvimento sem estradas. Então, essa é o propósito principal da deputada Rosângela, e quero aqui feliz dizer que comecei com apoio de todos e conto que a gente vai ter sucesso nessa nossa caminhada. Apoio também a causa de vocês. Esse espaço de debate engrandece a todos nós, e eu me sinto feliz de estar aqui aprendendo muito e entendendo como que a gente se constrói essa força tão importante para Goiás. Muito obrigada.
Obrigado, eficiente deputada Rosângela. Tenho certeza que fará uma ótima contribuição através dessa missão na frente parlamentar. Próximo inscrito, ilustre deputado Antônio Gomide, nosso vice-presidente, líder da bancada do PT nessa casa, interlocutor também com o governo federal. Obrigado, presidente Vilmos Cruvinel. Apenas retificando que o nosso líder do Partido dos Trabalhadores é o deputado Mauro Rubem, em função de nós estarmos na mesa diretora. Mas eu usar esse pequeno expediente, senhor presidente, e nobres deputados e deputadas, em função do lançamento ontem da campanha da fraternidade, que eu acho que é extremamente importante para o momento que nós estamos vivendo politicamente no Brasil e também aqui no estado de Goiás. A campanha da fraternidade, que é lançada na chamada época da Quaresma pela Igreja Católica, tem como tema a questão da emergência de podermos dar atenção àqueles que têm fome. Falo isso porque nós tivemos aqui nessa casa a oportunidade, na abertura dos trabalhos desse ano, na posse do governador Ronaldo Caiado, já naquele pronunciamento inicial, nós alertarmos que Goiás, o estado de Goiás, que é o segundo maior produtor de alimentos no Brasil, segundo maior produtor de alimentos no Brasil, nós temos em Goiás mais de 1 milhão de pessoas que fazem apenas uma refeição ao dia. Isso em Goiás. Nós temos agora lançado ontem pela campanha da fraternidade o número de mais de 33 milhões de pessoas que fazem uma ou nenhuma refeição ao dia. Esse é um tema importante. Um tema importante porque ele não é a retórica, ele é a vida das pessoas. E a fome não espera. A fome, ela é criminosa. A fome, ela mata. A fome tira a dignidade das pessoas. A fome discrimina as pessoas. E é por isso que esse tema da campanha da fraternidade, lançado ontem, que nós vamos fazer o debate nesses próximos 40 dias, ele é importante nessa casa. Porque não adianta apenas pensarmos que essa é uma situação de um grupo. Não dá para conviver numa sociedade pensando em justiça social se nós imaginarmos que nós temos pessoas na nossa sociedade que queremos ver qualidade de vida se elas não têm sequer comida, sequer a capacidade de adquirir um alimento para poder sobreviver ou poder dar condições de sobrevivência à sua família. Isso chama dignidade. E entendo que essa casa que propõe políticas públicas, nós precisamos fazer o dever de casa. E o dever de casa é no estado de Goiás. É fazer com que o governador, que tem a caneta na mão, poder executivo, possa chegar programas importantes de segurança alimentar a todas as cidades, em parceria com os municípios, com ações efetivas para que o alimento, para que a capacidade de renda possa chegar às pessoas e eles poderem comprar esses alimentos. Então eu quero aqui parabenizar a todos que abraçaram a campanha da fraternidade ontem, que têm a intenção de fazer que esse tema realmente saia do papel e possamos dar dignidade às pessoas, e entendo que esses objetivos da campanha da fraternidade, que é indicar as contradições de uma economia que mata pela fome, investir esforços concretos com iniciativas individuais ou comunitárias para a superação da miséria e da fome no Brasil. Objetivo de estimular iniciativa da agricultura familiar, agroecológica e a produção de alimentos saudáveis. Mobilizar a sociedade para que haja uma sólida política de alimentação no Brasil. Esses são objetivos específicos da campanha da fraternidade que foram lançados ontem. E nada melhor que lembrarmos a fala do padre Júlio Lancelotti. Ele que faz um trabalho no dia a dia com as pessoas de rua e que vivem esse drama, principalmente da falta de alimentação e falta de moradia.
Ele fala do aspecto mais importante no combate à fome. Não é só entregar o pão, mas comer junto esse pão. Esse é o aspecto principal. Nós precisamos estar comprometidos em conviver com as pessoas em situação de rua e não só dar o pão. Eu acho que essa casa pode muito acrescentar nesse tema tão importante do nosso Estado. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, presidente Antônio Gomide. Deputado Clécio Alves, próximo inscrito. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, senhoras e senhores da imprensa que nos visitam. Ontem nós tivemos um dia muito triste, um dia lamentável, com a perca, falecimento da nossa querida Iris de Araújo, esposa do nosso saudoso Iris Rezende, que era meu espelho político, meu conselheiro político, meu irmão, meu amigo, meu ídolo, e que um pouquinho que eu sei de política, estou engatinhando, eu aprendi com ele as coisas boas. Aliás, com o Iris sempre aprendi, foi só coisas boas. Eu estou aqui mais uma vez nessa tribuna para reafirmar um posicionamento que eu tenho, deputado Quirino, do meu partido. Eu sempre falo e quero deixar bem claro aqui em todas as oportunidades que eu tiver, desde quando eu me entendo por gente, nasci em Goiânia, casei em Goiânia, cresci, fui vereador 6 mandatos, um atrás do outro em Goiânia, 6 vezes vereador, sempre um dos mais bem votados de todos nas eleições. Já fui presidente da Câmara de Vereadores de Goiânia, prefeito de Goiânia 15 dias, vice-presidente da Câmara por 4 vezes, líder do governo por 2 vezes, sucedi o presidente Bruno quando era líder do Iris, eu passei a assumir a liderança do governo como vereador de Goiânia. Nunca vi um deputado estadual ser deputado representante de Goiânia, nunca vi. Só vi deputado buscando voto dentro de Goiânia. Uns mentindo, prometendo, enganando o povo, mas defender Goiânia nunca vi. Um deputado falar, eu sou um deputado estadual de Goiânia. Achou. Aqui um aqui, ó. Primeiro deputado estadual eleito que é, de fato e de direito, deputado estadual de Goiânia. 28.322 votos. Mais de 21.600 desses votos foram só de Goiânia para mim. 21.600 e tantos votos. Então, presidente Bruno, Vossa Excelência, senhores deputados, eu sou Clécio Alves, deputado de Goiânia, de corpo, alma e coração. Prefeito Rogério Cruz pode contar comigo de manhã, de tarde e de noite. Se tiver um jacá, eu vou colocar água e vou carregar para o povo de Goiânia. O senhor sabe, presidente, inclusive eu vou fazer parte do Coíndice, já está inclusive acertado. Vou fazer parte do Coíndice para defender Goiânia. Eu só vejo deputado no Coíndice tirando as coisas de Goiânia e mandando para outros municípios. Basta ver quanto que Goiânia tinha no Coíndice e quanto tem. Foram só tirando, até não ter mais jeito. Então, a partir de agora, essa casa vai conhecer um deputado que vai defender Goiânia, mas vai o meu gabinete aqui nessa casa, presidente, ele vai percorrer Goiânia. Estou comprando uma van, vou comprar uma van. E esse gabinete que está aqui, funciona lá do lado da minha casa também, que vai substituir o de vereador, que desde o dia 15 de janeiro de 2001 funciona do lado da minha casa, vai ser o gabinete do deputado Clécio Alves, e essa van que eu vou comprar,
ela vai estar em Goiânia, ouvindo o povo de Goiânia, e com as emendas que eu tenho aqui, Goiânia vai receber aquilo que a população achar que precisa receber. Vocês vão ter notícia. Eu serei o deputado que vai marcar em Goiânia uma história nunca antes conhecida. Trabalhar de dia e de noite. Porque deputado do interior aqui tem de sobra. De Goiânia não. Agora tem esse humilde deputado Clécio Alves. Deputado, representante, defensor, que vai trabalhar de dia, de noite, de madrugada, sábado e domingo por Goiânia. Vocês verão. Muito obrigado. Obrigado, deputado Clécio, deputado de Goiânia. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura de projetos de lei apresentados na presente sessão. Projeto de lei 46, de 16 de fevereiro de 2023, deputado Mauro Rubem, declara de patrimônio cultural e material as religiões de matriz africana, afro-brasileiras e da outras providências. Está em votação, senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de liberação, queira ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Somente esse projeto, senhor presidente. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Ordem do dia, votação nominal. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo 2023-00026, Governadoria. Cria o Centro de Análise, Inovação, Tecnologia em Ciências Naturais e Aplicadas, CAITEC, da Universidade Estadual de Goiás. Projeto está em segunda discussão. Discussão encerrada. Projeto está em votação. Votação encerrada. Os senhores deputados que aprovarem, que ele ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação. A secretaria agora para extração de autógrafo. Questão de ordem para a deputada Rosângela Rezende. Presidente, fiquei muito emocionada nessa primeira participação na tribuna. Esqueci um pedaço muito importante. Gostaria de comunicar a criação do movimento, assim, o lançamento do movimento Duplica BR-364, e gostaria que vocês acompanhassem essa caminhada rumo à duplicação da BR-364 pelo Instagram, @DuplicaBR364. Isso que está contido, vou dizer exatamente o que é que esse movimento está contido na carta que será encaminhada ao presidente Lula. A duplicação da BR-364 é uma proposta que apresentamos durante... Não, desculpa, presidente, para não falar bagunça aqui, ó. Ai. É aqui que está o objetivo principal, que são palavras difíceis que é melhor ler. O documento também destaca que a proposta da duplicação da BR-364 entre Jataí e Rondonópolis busca ainda consolidar e interligar por rodovia duplicada a maior plataforma multimodal ferroviária do país, da Rumo, que é a Ferronorte em Rondonópolis, que escoa para Sinop e Porto de Santo, com a plataforma multimodal ferroviária de Ferrovia Norte-Sul em Rio Verde. A Rio Verde, Anápolis, né? E depois Itaquí, parece. E potencializando o fluxo de transportes, a logística nacional, o comércio e o desenvolvimento do Brasil. Vale destacar que essa rodovia ela vai interligar estados e ligar essa distância comprida aqui de Cuiabá a Brasília. Ligar o estado do Mato Grosso e Cuiabá a Brasília. Então, a deputada ficou muito eufórica e nervosa e emocionada, queria estar lançando esse movimento Duplica BR-364. Obrigada. Parabéns pela iniciativa, deputada Rosângela. Parabéns aí. Palavra, o primeiro secretário. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo 2023-00053, Governadoria. Altera a Lei 13.902,
e a Lei 16.921, de 8 de fevereiro de 2010, e da outras providências. O projeto está em discussão. Inscrito para fazer a discussão, o deputado Lincoln TJ. União Brasil. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde, nobres pares. Senhor presidente, eu começo meu pronunciamento aqui, inicialmente, fazendo uma reclamação. Que nas legislaturas passadas, senhor presidente Bruno Peixoto, o tempo para discussão de matéria era de 10 minutos. E eu não acredito que 5 minutos favorece quem quer discutir e quem quer debater um tema, onde, inclusive, a gente sabe que a discussão de matéria, ela cabe à parte. Então, eu gostaria de deixar como sugestão e farei um requerimento depois por escrito, solicitando a Vossa Excelência, se possível, e obviamente se houver a concordância dos demais pares, que a gente retorne a discussão de matérias para 10 minutos, porque é um momento muito importante. Em relação a essa matéria, que trata a respeito do, se eu não me engano, exatamente, trata a respeito dos nossos, inicialmente eram conhecidos, deputado Antônio Gomide, como procuradores autárquicos, e são esses procuradores jurídicos. Eu queria manifestar o meu voto contrário a esse projeto, porque, mesmo sendo da base do governo, é uma categoria que eu conheço e trabalho há muito tempo. Eu sei a luta, eu sei o quão difícil foi o concurso que esses homens e mulheres prestaram, passaram, e a qualidade e a excelência dos serviços que eles prestam até hoje. Por isso, eu não concordo com a forma como a carreira deles está sendo tratada nesse projeto. Especificamente nesse projeto, eu já quero manifestar o meu voto contrário. E aproveitar esse tempo que me resta, senhor presidente, primeiramente para agradecer a população do Estado de Goiás. Eu, que me considero bastante novo pela trajetória que já tenho. Comecei minha carreira política nessa casa em 2010, onde tive a oportunidade de aprender aqui com grandes homens. Dr. Hélio Souza, deputado Álvaro Guimarães, deputado Iso Moreira e grandes outros nomes, alguns que estão conosco até hoje. Outros que, infelizmente, por não terem sucesso no pleito eleitoral, ou como o nosso nobre e saudoso deputado Iso Moreira, que, infelizmente, não está mais conosco. Um grande representante do Estado inteiro, mas com foco na região nordeste do Estado. E eu agradeço a Deus, agradeço a população do Estado de Goiás, porque foram 41.456 votos que foram muito difíceis. E nós sabemos que a eleição ela é difícil. E a recondução a um cargo ela é ainda mais difícil. E eu tive a oportunidade, enquanto vice-governador do Estado, de trabalhar em todas as áreas do Estado. À frente do Programa Goiás de Resultados, eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente com os servidores do Estado de Goiás. E saber e conhecer ainda mais a capacidade que o nosso Estado tem. Eu, deputado, eu quero me solidarizar muito aqui com a campanha da fraternidade desse ano. Eu acredito que esse parlamento precisa começar a parar de discutir somente cortina de fumaça. As pessoas estão, por mais altos investimentos que aconteçam no Brasil inteiro, no nosso estado inteiro, e em todos os municípios, é possível mais e é possível fazer melhor. E nós precisamos, nesse momento, discutir o que de fato tem condições de mudar a vida das pessoas. Eu sei que o nosso parlamento ele é composto por uma pluralidade de pessoas, de pensamentos, de ideologias, e essa é a beleza do parlamento. Mas eu queria convidá-los, nesse momento, a gente gastar um tempo maior discutindo o que de fato vai mudar a vida das pessoas. As pessoas ainda estão perdendo a sua vida, as pessoas precisam de saúde, as pessoas precisam de solução para os seus problemas. E essa solução ela acontece aqui nesse parlamento. É aqui que nós vamos discutir, temos condições de ouvir as pessoas, com os mais diferentes representantes, como o deputado Clécio, representa Goiânia, indiscutivelmente, deputado. O senhor tem uma votação expressiva e o senhor tem autonomia para subir aqui e falar pelos goianienses. E nós precisamos dessa sabedoria. Então eu quero aqui me colocar à disposição dos colegas para aprender. Toda legislatura nova é um momento novo. E eu acredito que eu tenho muito a aprender com os colegas aqui. E eu quero me colocar à disposição para poder auxiliar naquilo que tiver ao meu alcance. Tenho certeza também que com essa legislatura, eu pretendo, assim como fiz enquanto vice-governador, eu tenho convicção que eu entreguei um Estado muito melhor do que eu recebi, financeiramente, com investimentos na área da saúde. Nós regionalizamos a saúde. Muitos tentaram, mas foi o governador Ronaldo Caiado e eu, enquanto vice-governador, ao lado da população, ao lado dessa casa,
que deu toda a sustentação parlamentar que o governo do Estado precisou. Nós regionalizamos a saúde. Nós temos os melhores e os menores índices na segurança pública no Estado de Goiás. A nossa educação, ela está no pódio nacional. E tudo isso é o que o nosso povo merece, é o que a nossa população precisa. Por isso, senhor presidente, fica aqui o meu agradecimento à população do Estado de Goiás e a certeza que nós estamos aqui para combater o bom combate e entregar um Estado que cresce, que abraça e que acolhe. Muito obrigado. Obrigado, deputado Lincoln TJ. Discutindo o projeto, projeto número 2023-0053, que altera a lei número 13.902 da governadoria, para discutir o deputado Jorge Moraes. Senhor presidente, senhores deputados, eu declaro a favor da matéria e eu queria aproveitar para poder só encerrar aqui, rapidamente, a minha fala inicial. Queria compartilhar com os companheiros, porque, para mim, eu lembro-me que, quando eu era criança ainda, nasci em Caiapônia, eu tinha um sonho, que era um dia poder crescer, ser médico e cuidar da minha mãe. Minha mãe tinha epilepsia. E epilepsia, há 40 anos atrás, quando a pessoa desmaiava, as pessoas achavam que aquilo contaminava, que aquilo pegava. Deus não me deu essa oportunidade, porque com 16 anos, perdi minha mãe. E já havia perdido meu pai com 5 anos de idade. Mas Deus me deu a oportunidade de andar por esse estado de Goiás e de poder contribuir um pouco com a saúde pública. Então, como prefeito de Santa Bárbara, eu tive a honra de construir o Hospital Municipal de Santa Bárbara e daí poder inaugurá-lo. E depois, como deputado, de colocar uma emenda para a construção do Hospital Regional de Trindade. No primeiro dia do meu mandato, tive a honra de lançar a pedra fundamental daquele hospital. E depois a deputada Flávia de colocar emendas, e depois de assumir o hospital, inaugurar esse hospital, de fazer a primeira cirurgia naquele hospital regional, então municipal de Trindade. E naquele dia da inauguração, também tive a honra de receber a notícia da minha filha Bárbara, de que em minha homenagem ela iria fazer medicina, o sonho do pai. E ali também, naquele mesmo dia, a Flávia me presenteou, colocando de surpresa o nome do Hospital Etrim de Trindade, Valda Ferreira dos Santos, o nome da minha mãe. E um ano depois, eu tive a oportunidade de poder, um dia, de poder receber minha filha que estudava, a outra filha minha, Beatriz. Sou avô com muito orgulho, de 3 netinhos, e tive, recebi a minha filha e ela bateu na minha porta às 5 horas da manhã e ela estava chocada. Eu coloquei ela no braço, levei para o Etrim, fiz um ultrassom, detectei líquido no intestino dela, no abdômen, fiz uma punção e ela estava com hemorragia interna. Naquele momento, ela estava chocando, eu pensei, se eu levar ela para Goiânia, eu não tinha condição. Aí eu resolvi eu mesmo fazer ali no Etrim a cirurgia da minha filha. Talvez um dos momentos como médico mais difícil da minha vida. Quando esse é o primeiro parto que eu fiz no Etrim, e fazendo a cirurgia, essa é a minha filha Beatriz, na mesa de cirurgia. Quando terminou a cirurgia, vocês não imaginam a situação do pai que é poder ter ali, tido essa oportunidade de poder salvar uma pessoa que, talvez uma das pessoas assim, mais importantes da sua vida. E depois, tive a oportunidade agora, por último, de junto com a deputada Flávia, que abriu a UTI, que agora colocou mais 10 milhões para ampliação do Etrim, e hoje se tornar uma obra que é, para nós de Trindade, o maior orgulho. Uma obra com a maternidade, que vale mais de 50 milhões. Só a deputada Flávia colocou 10 milhões de recursos. Então, o que eu queria dizer para os colegas, os deputados que estão aqui, muitos jovens, muitos já com experiência, é de que um sonho que se sonha só é só um sonho, mas um sonho que se sonha junto é realidade.
e que vocês possam fazer dos sonhos de vocês realidade, porque eu não tenho dúvida, né, que vale a pena nós podermos estarmos aqui defendendo o interesse, né, do próximo, defendendo o interesse da nossa comunidade. Eu posso dizer isso, quem me conhece com muito orgulho, muitas das vezes não sabe de onde a gente encontra força para poder, né, ficar horas e horas, né, olhando para o próximo. É porque em cada atendimento, em cada segundo, em cada momento, em cada mulher, eu vejo ali o que todo médico devia fazer. Ao cuidar de uma mulher, como se ela fosse, cuide como se ela fosse sua mãe. Ao cuidar de uma criança, cuide como se ela fosse a sua filha. E assim eu não tenho dúvida que nós teremos profissionais muito melhores, muito capacitados. Boa sorte ao mandato de cada um de vocês. Muito obrigado. Obrigado, doutor Jorge Moraes. Chama para discutir o projeto ainda o deputado Gugu Nader. Importante ressaltar que nós estamos discutindo em segunda votação projeto da governadoria, projeto número 13.000, que altera a lei número 13.902. Palavra, deputado Gugu Nader. Senhor presidente Antônio Gomide, sempre reitera a Vossa Excelência um homem de caráter. A Vossa Excelência é uma pessoa que eu respeito muito. Senhores deputados, senhoras deputadas, público presente e imprensa. Todos os anos, nós, senhor presidente Antônio Gomide, nós escutávamos pela imprensa situações caóticas na região Nordeste. Infelizmente, senhoras deputadas, os políticos só são lembrados no momento de tragédia. Por exemplo, quando na região Nordeste de Goiás, pela intensa chuva, tinha situações caóticas. E este ano, mas quando a coisa não acontece, Antônio Gomide, às vezes os governantes e os políticos não são lembrados. Vou dar um exemplo. No ano retrasado, situação caótica, chuva, tomou conta da região Nordeste, Cavalcante, a imprensa noticiou, famílias ilhadas, o governo apanhou, mas este ano, nada se falou. Estamos vendo região de São Paulo, São Sebastião, mortes, tragédias, mas aqui em Goiás, na tranquilidade, e a chuva aconteceu. Então eu quero parabenizar aqui, presidente Bruno, o trabalho do atual governador, que no dia 31 de outubro, lançou um projeto em proteção à região Nordeste. Thales Barreto. Porque nós não podemos ser egoístas, Thales, de só anunciar na tragédia. Só não está sendo anunciado hoje as tragédias, porque o governo de Goiás antecipou o grande volume de chuva por questão climática por todo o Brasil, e as tragédias, graças a Deus, não estão acontecendo e as famílias estão sendo atendidas. Deputada Rosângela, você que é mulher, dona deputada Zeli, nós temos que agradecer hoje o governador, porque dia 31 de outubro, ele criou uma força-tarefa realmente para que a região Nordeste, chama Nordeste Solidário, fizesse o trabalho que está fazendo e evitando que pessoas, que famílias que poderiam estar agora na imprensa, sendo divulgado, que estariam abandonadas, estão sendo assistidas. Então, parabenizo aqui, deputados e deputadas, Rosângela. Agradecer ao governador Ronaldo Caiado, porque se hoje não tivesse feito o que foi feito, estaria hoje na imprensa situações caóticas, que lá está chovendo demais. Mas a Defesa Civil, o governo do Estado, dia 31 de outubro, solidarizou, e eu estou aqui feliz. E, senhor presidente Antônio Gomide, para finalizar, hoje a Equatorial está assumindo a rede de energia do Estado de Goiás. E nós aqui da Assembleia temos que ter a responsabilidade, deputadas e deputados, de toda a região, de cobrar deles o que eles estão assinando agora. Porque isso vai diretamente em nosso mandato, em todas as regiões do Estado de Goiás. Espero que a Equatorial,
que está programada para fazer a solução e resolver tanto o fim ou amenizar a queda de energia da zona urbana, mas também possa diminuir os prejuízos da zona rural, principalmente dos produtores de leite, que são prejudicados e muito com a queda de energia, a perda do leite, que nós sabemos que um leite hoje é R$3, e quando se perde 1 litro, tem que ter 10 litros para fazer o custo. Então o prejuízo é muito grande quando há da perda de leite, que pequenos fazendeiros perdem 1.000, 2.000, 3.000 litros de leite. Espero que a Equatorial faça o seu trabalho, porque senão nós vamos tomar atitude, senhor presidente. E agradecer o governador, e eu voto sim pelo projeto. Obrigado, deputado. Discussão está encerrada. Em votação, estamos votando o projeto número 2023, número 53 da governadoria. Estamos na segunda votação. O processo está em votação. Encaminhamento de voto, senhor presidente. Encaminhando o voto, o deputado Lingo TJ. Senhor presidente, eu gostaria de manifestar... Não, posso fazer um encaminhamento aqui Ok, mesmo, pode presidente, se o senhor encaminhar. me permitir. Eu queria manifestar o meu voto contrário a esse projeto. Muito obrigado. O projeto está em votação. Senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. O projeto está aprovado. Gentileza, presidente. Projeto Presidente, registro meu voto contrário. Fred Rodrigues. Ok. Tá ok. Obrigado. Também quero que a voto. Ok, vamos lá. Votar contrário. Nós não podemos encaminhar voto, porque já passou o momento do encaminhamento de voto. Mas nós estamos agora aprovando o projeto com votos contrários do deputado Lincoln TJ, a Bia, voto contrário da Bia. Fred Rodrigues, presidente. E o voto do deputado... E o voto do deputado Fred. 3 votos contrários. Palavra segundo secretário. Resolução, maioria absoluta, processo 2023-00089, deputado Coronel Dailton, institui o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Constando também em ata que no último projeto anterior, o deputado Major Araújo votou contrário também. O projeto está em discussão. Em segunda votação, é o processo número 2023-89, deputado Coronel Dailton, altera a resolução 1218. Esse projeto, em função de ser um projeto de resolução, nós temos que votar no painel. Está em votação. Gostaria que liberasse o painel para que os deputados pudessem estar votando. Painel liberado. Pedindo para que os deputados possam estar votando no painel. Deputado Hamilton Filho, deputado Charles Bento, deputado Lineu, deputado Renato Castro, deputado Virmontes Cruvinel, deputada doutora Zeli, deputado Eduardo Prado, deputado Paulo César, deputada Bia de Lima, deputado Mauro Ruben, deputado Anderson Teodoro, deputado André do Prêmio, deputado Cairo Salim, deputado Carlos Cabral. Com 27 votos favorável, projeto está aprovado. Em segunda discussão e votação, a Secretaria para Extração de Autógrafo. Palavra segundo secretário.
Processo parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Bruno Peixoto, concede título de cidadania, especifica senhor Gilvan Cândido Silva. O processo está em discussão, o processo está em votação, votação encerrada, aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para Extração e Autógrafo. Retificando o último processo com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e redação, vai para a Comissão Executiva, esse que concede título de cidadania, o deputado Bruno Peixoto. Palavra, primeiro secretário. Votação nominal, processo em fase de segunda discussão, votação. Processo 2022-010807, deputado Antônio Gomide, Instituto Estadual dos Catadores e Catadores de Materiais Recicláveis. Processo em segunda discussão e votação está em discussão. Processo está em votação. Votação encerrada. Os senhores deputados, de aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para Extração de Autógrafo. Palavra, segundo secretário. Já foi. Processo em fase de segunda discussão e votação, deputado Wagner Neto, que dispõe do programa Cidadania Digital nas escolas, na forma que especifica. Processo está em discussão, processo em segunda votação, votação encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para Extração e Autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 2019-001196, deputado Virmondes, dispõe sobre a vedação de qualquer tipo de discriminação a criança e adolescente com deficiência ou doença crônica no estabelecimento de ensino, instituições públicas e privadas em todo o Estado de Goiás e dá outras providências. Processo segunda discussão e votação, processo está em discussão. Discussão encerrada, processo está em votação, votação encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem, querem ficar como estão. Processo aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para Extração de Autógrafo. Processo segunda discussão e votação, 2019-02005, deputado delegado Eduardo Prado, garante às pessoas com deficiência o direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida no âmbito do Estado de Goiás. Processo em segunda discussão e votação, o processo está em discussão, discussão encerrada, processo está em votação, votação encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria Extração de Autógrafo. Processo segunda discussão e votação, processo 2020-02-313, deputado Virmondes, dispõe sobre a inclusão de sustentabilidade nos editais, propostas e contratos de locação de imóvel celebrados nos órgãos do âmbito do Poder Público do Estado de Goiás. Processo segunda discussão e votação, processo está em discussão. Discussão encerrada. Em votação, os senhores deputados que o aprovaram, querem ficar como estão. Processo aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para Extração de Autógrafos. Votação nominal, processo em fase de segunda discussão e votação, deputado Paulo César Martins, 2022-01004. Altera a Lei 18.052, que dispõe sobre a criação de delegacias especializadas no atendimento à mulher, DEAM, nas áreas de jurisdição das delegacias regionais de polícia, que menciona e dá outras providências. Processo de segunda discussão e votação, processo está em discussão. Discussão encerrada, processo está em votação. Senhores deputados que o aprovarem, querem ficar como estão. Processo aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria de Extração para Extração de Autógrafo. Votação nominal, processo em fase de segunda discussão e votação, processo 2019-005-359, deputado delegado Eduardo Prado, institui política estadual de incentivo aos serviços ambientais de reciclagem e dá outras providências. Processo em segunda votação e discussão, processo está em discussão,
Discussão encerrada. O processo está em votação. Senhores deputados que aprovaram, que ele ficar como estão. Votação nominal. Aprovado em segunda discussão e votação. A Secretaria para Extração e Autógrafo. Pois não, senhor presidente. Votação nominal, processo em fase segunda discussão e votação. Processo 2022-01-0239, deputado Bruno Peixoto, institui o Dia Estadual do Profissional de Recursos Humanos. Processo em segunda discussão e votação. Processo está em discussão. Discussão encerrada. Processo está em votação. Senhores deputados que aprovaram, que ele ficar como estão. Processo aprovado em segunda discussão e votação. A Secretaria para Extração de Autógrafo. Votação nominal, processo em fase segunda discussão e votação, 2019-002-023. Deputado Gustavo Seba dispõe sobre a garantia de atendimento no mesmo piso de entrada de agências bancárias localizadas no Estado de Goiás aos idosos, gestantes e pessoas com deficiência, quando não disponibilizaram elevador ou escada rolante. Processo está em segunda discussão e votação. Processo está em discussão. Processo está em discussão. Estamos pedindo encaminhamento de voto. Deputado Lincoln TJ. Já está em votação, presidente? Encerrado a discussão. Processo está em votação. Encaminhamento de voto. Senhor presidente, eu queria manifestar o meu voto favorável a essa matéria e cumprimentar o deputado Eduardo Prado. É só quem sofre de problemas como esse, como eu tenho uma mãe que ela é vítima do AVC, a ex-deputada dessa casa, Betinha TJ, e os desafios são grandes para as pessoas que têm a sua mobilidade reduzida. Então eu queria parabenizá-lo pelo projeto e manifestar o meu voto favorável. Deputado Gustavo Seba, o autor. É que o senhor falou, André? O senhor falou Eduardo Prado. Perdão, senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar o deputado Gustavo Seba. Até pela sensibilidade de médico que ele é, eu tenho certeza, né, que é um projeto que contribui muito. Então, agradeço a observação do senhor. Obrigado. O processo está em votação. Encaminhamento de voto, o deputado Cristiano Galindo. Realmente, Nico, parabenizar o Gustavo Seba por esse projeto de lei, que eu, como fisioterapeuta, vejo de grande valia para nossos idosos, para os nossos portadores de necessidades especiais. Tenho certeza que isso fará a diferença e fico muito feliz de estar aqui nesse momento, sabendo que podemos fazer a diferença para tantas pessoas. Só isso, senhor presidente. Obrigado, deputado. O processo continua em votação. Processo em votação. Senhores deputados que o aprovarem, que ele ficar como estão. O processo está aprovado em segunda discussão e votação. A Secretaria para Extração de Autógrafo. Primeiro secretário. Pois não, senhor presidente. Processo em fase segunda discussão e votação. Deputado Hamilton Filho, 2019-002-022. Dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento por parte das empresas, operadores de serviço de telefonia móvel, de informações sobre a área de cobertura do sinal e da outras providências. Processo em segunda discussão e votação. Está em discussão o projeto. Discussão encerrada. O projeto está em votação. Senhores deputados que aprovarem, que ele ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para Extração de Autógrafo. Senhor presidente, em tempo, gostaria de registrar-se a presença ilustre da ex-vereadora por Goiânia, a doutora Cristina, também aqui visitando essa casa. Processo em fase de segunda discussão e votação, processo 2021-005-770, deputado Bruno Peixoto. Institui o mês estadual Maio Roxo, dedicado à conscientização, prevenção e combate às doenças inflamatórias intestinais. Processo em segunda discussão e votação. Processo está em discussão. Processo está em votação. Senhores deputados que aprovarem, que ele ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação. A Secretaria para Extração de Autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. 2019-001-650. Deputado Cário Salim. Obriga as pessoas jurídicas de direito privado que atuam na realização de eventos a fornecer informações que especifiquem todos os meios de comunicação e dar outras providências. Processo segunda discussão e votação. Processo está em discussão. Processo, discussão encerrada. Os senhores deputados que aprovarem processo que está em votação, queiram ficar como estão. Processo aprovado em segunda discussão e votação. A Secretaria para Extração de Autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo 2022-002318.
Deputado Paulo Trabalho, declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação dos Evangélicos Ação em Fé, com sede no município de Santa Terezinha de Goiás. Processo segunda discussão e votação. Processo está em discussão. Discussão encerrada, em votação. Senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para Extração e Autógrafo. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2020-02041, de autoria do ilustre deputado Wilde Cambão. Dispõe sobre a instalação de banheiros químicos em locais que especifica no âmbito do Estado de Goiás da outras providências. Esse processo está em primeira discussão e votação. Processo está em discussão. Discussão encerrada. Em votação, senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Processo aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação. Processo 2020-02142 e 2021-006-869, de autoria dos deputados Virmondes e Tales Barreto. Dispõe sobre a criação de política estadual de fomento a ações de recolhimento à população em situação de rua, em virtude de epidemias no âmbito do Estado de Goiás. Processo em primeira discussão e votação. Processo está em discussão. Discussão encerrada, em votação. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Ok. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Senhor presidente, requerimentos para deliberação sobre instalação de frentes parlamentares. Requerimento número 23, inclusive é o dia de hoje, né? Ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, solicita a criação da frente parlamentar em defesa da UEG. Entendendo que esses requerimentos não têm a discussão. Esse requerimento está em votação. Deputados que estão de acordo, mantenham-se como estão. Requerimento está aprovado para a Secretaria, para as devidas providências. Palavra com o primeiro secretário. Deputado Carlos, requerimentos também, senhor presidente, 2 na sequência. Deputado Carlos Cabral, o requerimento número 27, criação da Frente Parlamentar de Apoio aos Consórcios Públicos. E requerimento número 28, deputado Virmondes, solicita a criação da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e Cidades Inteligentes. 2 frentes parlamentares. Os deputados estão requerendo a criação das frentes. Deputados que são favoráveis, mantenham como estão. Frente parlamentar aprovada. Também requerimento número 31, deputado Ricardo Quirino, ilustre deputado. Solicita a criação da Frente Parlamentar em defesa do entorno do Distrito Federal. Requerimento apresentado. Deputados, o requerimento está em votação. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Requerimento número 75, deputada Rosângela Rezende, fez o uso da tribuna hoje, ilustre deputada, solicita a criação da Frente Parlamentar de Infraestrutura e Logística. Frente parlamentar está em votação. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado. Deputado Lucas do Vale, requerimento número 91, solicita a criação da Frente Parlamentar do Agronegócio e da Infraestrutura. Frente parlamentar apresentada pelo deputado do Agronegócio e Infraestrutura. Frente parlamentar está em votação. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Frente parlamentar aprovada. Tá joia. Requerimento número 92, deputado Cristiano Galindo, solicita a criação da Frente Parlamentar da região metropolitana do Estado de Goiás. Tá joia. Frente parlamentar apresentada pelo deputado Cristiano Galindo.
Frente está em votação. Senhores deputados que aprovaram, que ele ficar como estão. A Frente Parlamentar da Região Metropolitana de Goiânia está aprovada. Pois não, deputado. Presidente, deputado Mauro Rubem, requerimento de número 93, solicita a criação da Frente Parlamentar pela aplicação do piso da enfermagem em Goiás. Frente Parlamentar apresentada. A Frente Parlamentar está em votação. Votação encerrada. Os senhores deputados que aprovaram, que ele ficar como estão. Frente Parlamentar aprovada. Criação da Frente Parlamentar pela aplicação do piso de enfermagem em Goiás. Senhor presidente, agora temos um requerimento de um colega conterrâneo de Vossa Excelência, requerimento 94, deputado Hamilton Filho, solicita a criação da Frente Parlamentar pela qualidade de energia elétrica em Goiás. Frente Parlamentar está em votação. Votação encerrada. Os senhores deputados que aprovaram, que ele ficar como estão. Aprovado. Solicitação à criação em Frente Parlamentar pela qualidade de energia elétrica em Goiás. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente Wagner Neto. Presidente, só para informar aqui a todos os membros titulares e suplentes da CCJ que nós iniciaremos as comissões da CCJ na próxima terça-feira, a partir das 14 horas, conforme o regimento da casa, às terças e quintas, a partir de semana que vem, irá ser iniciado a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente Wagner Neto, da Comissão de Justiça e Redação. Palavra ao segundo secretário. Requerimento número 125, deputado Carlos Cabral, criação da Frente Parlamentar da Defesa dos Servidores Públicos. Frente Parlamentar está em votação. Votação encerrada. Os senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Frente Parlamentar da criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Servidores Públicos, aprovada. Requerimento número 129, delegado Eduardo Prado, solicita a criação de Frente Parlamentar em Defesa dos Animais. Frente Parlamentar está em votação. Votação encerrada. Os senhores deputados que aprovaram, queiram ficar como estão. Aprovada a criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais. Luz presidente, ex-prefeito e quem sabe futuro o dirá, somente esses projetos em pauta e requerimentos. Obrigado, deputado Germano Cruvinel, pela secretariando. Encerrada a matéria e não havendo como nenhum dos senhores deputados deseja usar a palavra, encerro a presente sessão, convoco outro para amanhã, né? Amanhã não, vou dar um descanso para vocês. Tá? Deixa para terça-feira, no horário regimental. Está encerrada a sessão. Uma boa tarde.